Bom dia. Eu vou continuar, irmãos, no Salmo 73, versículos 23 a 25. Vamos ler aqui. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Vamos lá. Oremos. Glória a ti, Jesus. Teu livro é maravilhoso e quanto mais aproximamos desse cenário, desse incrível lugar, nossas almas se inspiram em ti. Nosso prazer é por ti. O mundo está nos conclamando a amar o mundo e ao amar o mundo, nós vamos amar o diabo e adorá-lo. Livra-nos disso. Dá-nos tua graça em te amar somente a ti. Nosso amor, nosso ser, nossa mente, nosso corpo, todo o nosso ser dedicado a ti. E te buscando em oração, porque fracos somos. Glória ao teu nome. Abre o cenário do Salmo 23. Abre para os nossos corações. Lança luz lá dentro na nossa alma. Deixa chegar as verdades no recôndito da nossa alma, para a glória tua. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu falei com os irmãos como foi que o salmista Asaf, não Davi, por favor, que escreveu esse salmo, como ele começou a desviar. Primeiro, ele não era ignorante. E é importante aqui, irmãos, que nós saibamos que mesmo sabendo da verdade, nós temos a tendência de desviar, né? E olha o versículo, veja o versículo 3, de 1 a 3. Ele diz, com efeito, ele já tinha definido a sua confissão. Deus é bom para com Israel. Com quem? Com qualquer um? Não. Com os de coração limpo. É impressionante, né? Ele diz, Deus é bom. É a primeira confissão que aparece nesse salmo. Começa assim, jubilando, glorificando a Deus. Ele é bom. Para com quem? Com os de coração puro. E todo crente tem um coração puro porque foi purificado. Tá? E mostra isso no viver. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Tá vendo? Aqui o coração puro, a verdade da salvação. Entrou lá, o sangue purificou. Mãos limpas é porque a vida prática mostra. Tá? E deve ser assim, irmãos. Nosso viver, nosso falar, nosso andar. Estamos devendo aos outros, paguemos. Andemos em responsabilidade. Irmãs, cuidem em ser boas esposas e boas mães. Mãos limpas. Homens também. Sejam homens crentes. Homens de verdade, homens que fogem do mal. Mãos limpas. Foi isso que Asaf confessou logo. Mas veja, em segundo lugar, ele começou a olhar os ímpios do ponto de vista carnal e não espiritual. É por esse fato, irmãos, que eu estou exortando os irmãos a ler a Bíblia. Porque quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve a pregação, claro, o pastor tem que pregar, você vai compreendendo quem é o homem natural. Às vezes você vê uma pessoa aí, vivendo numa boa, tem de tudo. Um homem ímpio assim, tem fartura, ganha dinheiro, e para beber, para fazer as farras dele, eles são mulherengos e vivem assim, leva a família para qualquer lugar, não adoram a Deus. E você pergunta como Asaf, por que eu estou sendo fiel? Estou passando dificuldade. Isso é um perigo muito grande. Vamos lá. Ele tirou os olhos da palavra, e quando nós tiramos os olhos da palavra, é igual a direção do carro, né? Se você tirar os olhos da direção à frente, você vai ter problemas. Vocês sabem disso, né? Em terceiro lugar, ele começou a duvidar da sua fé. Olha o versículo 13.
Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Lavei as mãos na inocência. Está vendo? Pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Está vendo? Ele começou a duvidar. Será que vale a pena ser crente? Passando dificuldade? Você lembra da mulher de Jó? Que naquele momento, quando o homem precisava de mais companheirismo dela, ela olhou para ele. Olha, blasfema o seu teu Deus e morre. Olha que coisa, né? Queridos irmãos, cuidado, porque nós podemos nos desviar. O mundo hoje é um mundo que oferece prosperidade. O diabo chega na nossa casa, no celular seu, na televisão. Ele chega lá e joga essas curtidas dele para que você caia na tentação. Tá? É perigoso, irmãos. Em quarto lugar, ele chegou a ponto de agir somente pelas emoções e se tornar um revoltado. Está vendo? Veja o versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Não quero mais saber. Já basta. Trabalhei tanto, lutei tanto. Eu gosto tanto daquele hino, é um hino que não tem no nosso cantor. Mas ali é um crente, um peregrino falando, Senhor, eu já fiz tanto por ti, Senhor, e estou sofrendo agora. E o Senhor fala com o peregrino, eu deixei meu lar na glória. Eu deixei meu lar na glória para te servir. Deixei tudo, a presença, a companhia do meu Pai, para te servir. Vá, peregrino, vá, não queixe. Você vai chegar lá no final e receber a coroa de glória. Vamos lá. Em quinto lugar, a força da graça. Aqui que sempre entra esse assunto tão significativo. A força da graça levou-o a entrar no lugar certo e compreender as coisas como Deus ensina aos crentes. E foi a partir daí que seu testemunho de fé entrou em ação e serve para nossas vidas nesses dias maus. No domingo passado, eu falei para os irmãos do primeiro ponto, a consciência da presença do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 23. Todavia, estou sempre contigo. E aqui é a fé falando. Lembra que Jesus falou, eu estou convosco todos os dias. Mas aqui é a fé que fala. A fé confessa, diz, estou sempre contigo. Que benção. Ele percebeu que era como uma criança tentando pegar algo que não conseguia. Eu duvido que meu filho e minha nora deixaria o Theo brincar com um canivete ou com uma faca. Jamais. Às vezes, Deus deixa a gente na dificuldade porque Ele sabe que aquilo que nós estamos querendo vai cortar nossa vida. Vai mesmo, vai provocar problemas na nossa vida. Então Ele deixa. Então, naquele momento, quando ele foi acordado por Deus, ele percebeu logo. Ele foi lá no santuário. Irmão. Asaf era sacerdote. Ele foi lá no santuário. Lá no templo em Jerusalém. Ele foi lá. E ele viu a presença de Deus. Alguém, um dos santos do passado, eu já falei isso para os irmãos aqui, você quer conhecer Deus? Pense no templo. Não pense no tabernáculo. Os irmãos lembram da composição dos tabernáculos? Lembra? A primeira coisa que tinha na entrada era o altar de holocausto. Você olha ali, humildemente, Jesus me salvou. O Cordeiro ocupou o meu lugar. Foi imolado ali, em meu lugar. Depois você entra. A vida cristã é fácil? Não. Olhe do seu lado direito. Tem o quê? Naquela mesa que tinha lá dentro, tinha 12 pães. Cristo, o pão da vida. Você olha do lado esquerdo, tinha o candelabro, sempre com luz ali.
Cristo, a luz do mundo. E quando você entra, vai lá na frente, tem o quê? A mesa da proposição, onde o sangue do animal era derramado, igual essa mesa aqui, derramado, e uma vez por ano o sumo sacerdote fazia propiciação por todo Israel. Cristo propiciou nossos pecados. Dentro daquela mesa, se você abrisse, era um baú, ali tinha 3 coisas que os irmãos devem lembrar. Tinha aquela vara que floresceu no tabernáculo, quando o povo ficou revoltado, não queria a liderança de Deus. Uma vara, Deus fez florescer sem plantação. Estava lá, rebelião contra Deus. Nós fomos assim. Tinha ali dentro daquele baú, tinha também a tábua que foi a tábua de pedra que foi da lei que foi quebrada. Foi colocada ali dentro. Nós quebramos a lei, irmãos. E ali dentro também tinha o pão, uma amostra do maná que foi colocada ali. Jesus, o pão da vida que nós rejeitamos. Não gostamos desse pão. Então, as 3 coisas. Liderança de Deus na vara de Arão. Segundo lugar, o pão e a lei quebrada. Essas 3 coisas estavam lá dentro. Então, a propiciação, o sangue do Cordeiro, cobriu tudo aquilo para purificar nossos pecados. E na frente, olha ali o que tinha. Tinha aquela cortina, que se você abrisse ali, você poderia, nenhum sacerdote podia entrar ali. Só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano, porque ali estava a Arca da Aliança. E o Senhor, a presença do Shekinah, o glorioso Senhor, ali. E é lugar de medo, de temor, mas de reverência. Foi nesse lugar que Asaf encontrou a resposta. Vida cristã não é brincadeira não, irmãos. Vida cristã não é esse louvor que fazem por aí. Vida cristã é seriedade. Nós estamos servindo ao Rei da Glória. E a Bíblia fala em temor e até tremor. Meu Deus, não é brincadeira. Ou estão brincando com Deus. A Nova Era publicou uma divindade que parece ser, mas não é. É diabólica essa divindade. É um bezerro de ouro que fizeram e o povo estão adorando esse bezerro e colocaram o nome de Deus. Mas é adoração ao diabo. Aí eles divertem. Eles vão pular e dançar. Vão para os seus bailes. Vão pular carnaval. Vão para o mundo que é deles. Vida cristã é separação. Então, irmãos, vamos lá. Eu falei também, rapidamente aqui, muitas vezes Deus deixa ao que alguns crentes vão longe, mas eles são puxados do lugar. Pode ir lá, depois deixa, puxa. O Senhor é assim. Você lembra de Pedro? Você quer ir comigo até a morte? Jesus falou com ele, você não vai, você vai me negar 3 vezes. E o Senhor soltou Pedro. Depois foi triste, ele chorou amargamente. Olha, irmãos, vamos lá. E depois de uma boa disciplina, Deus mostra que Ele está presente, que Ele nunca nos abandona, mesmo que nossa visão de fé seja tão curta. Nunca, irmãos, confie nos homens, nunca. Nossa dependência não é da mão dos homens, dos políticos, dos ricos, dos donos de empresas. Confiemos em Deus. Ele que abre a porta, Ele que cuida de nós. Ele que cuida dos seus servos. Asaf lembrou disto. Ele disse o quê? Eu estou sempre contigo, versículo 23. Tu me seguras pela minha mão direita. Agora eu entro no segundo ponto aqui, irmãos. A consciência do amor de Deus. Tu me seguras pela minha mão. Aquela música, lembra daquele baixinho que era cantor? Segura na mão de Deus. A Bíblia diz que é Deus que segura
em nossa mão. Vamos lá, irmãos. O que ele quer ensinar com isto? Primeiro, Deus faz isso com um amor. O amor de Deus é disciplinador. Você é filho, então ele disciplina. Está vendo? Essa é a maneira de Deus cuidar de nós. Deus não é esse papai bobão que tem hoje. Hoje quase é difícil ver um modelo de um homem que sabe educar e disciplinar um filho. Os pais hoje não batem, têm medo de disciplina. Quando bate é para espancar. E a Bíblia não ensina isso. Há uma diferença entre espancar e disciplinar. Né? Nosso Deus não, ele nos disciplina, conforme Hebreus capítulo 12. Ele faz isso com um amor profundo e disciplinador. Né? Então, é assim que ele fez com Asaf. Segundo lugar, ele faz isso com constante orientação no íntimo, usando a palavra. Deus nunca vai afastar da Bíblia. Nunca. Eu conversei com um jovem que ele cria que a vida cristã era sonho. Ele sonhou que Deus falou para ele. A vida cristã não é sonho. Sonho, irmãos, é a coisa mais mentirosa que tem. Sonho é sempre mentira. Você toda noite sonha. Aí você acorda, você está com o pé no chão. Né? Se você sonha que está com fome, você acorda, percebe, é normal. Se você sonha que você vai dormir com muita fome e sonha que comeu bastante, você acorda e está com fome. O sonho é sempre mentiroso. Deus nunca nos guiará por sonho. Fuja dessa mentalidade pentecostal, porque não vai ajudar. Lembre bem, você deve viver por os pés na rocha da palavra. Aqui tem garantia. Pedro fala, irmãos, deixem de ser bêbados. É a linguagem que eu coloquei aqui. Ele diz, sede sóbrios. Viva consciente da sua condição. Não vive com sonho, não. Porque essa é o ataque de Satanás para tirar vocês de uma vida bem equilibrada, na verdade. Vamos lá. Outro detalhe, irmãos. Ele tira de nós aquilo que é prejuízo para o meu crescimento. O alvo de Deus é meu crescimento na fé. Deus não está pedindo outra coisa. Ele quer que você ande com Ele. Eu vejo muitas atividades nas igrejas. Faça isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus quer que você ande com Ele. Ande comigo. Ele falou com Abraão. Lembra depois de Abraão ter deitado com aquela a escrava dele? E tido um filho que até hoje traz problema para o povo de Israel. Depois daquilo, Deus falou com Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. A graça dá isso. Quando Deus dá uma ordem, Ele dá poder na graça. Vamos lá. Ele faz isso porque Ele conhece o caminho pelo qual vamos passar. Jesus veio e abriu o caminho para nós. Ele, o próprio Deus, Ele conheceu o caminho que eu, Davi, tenho que atravessar. Que você, irmão e irmã, tem que atravessar. Confia nele. Não seja orgulhoso. Seja corajoso em confiar nele. Ande cumprindo o seu dever. Ele cuida de nós. Esse nosso Deus, irmãos, é o dono da prata e do ouro. Se ele quisesse tornar o Carlos um milionário, ele pode fazer. Mas ele nunca fará isso, porque ele pode ser prejuízo na vida do Carlos. Então é assim que Deus opera, irmãos. Ele não faz aquilo que os falsos mestres estão falando. Pede aquela casa linda lá daquele bairro, desenha a casa e Deus vai te dar. Mentira. Mentira desses homens avarentos, miseráveis, que vão ter que prestar conta diante de Deus. Outro detalhe, irmãos, ele fez isso para nos ensinar maturidade. Vida cristã é maturidade. Para nós sermos pessoas constantes, fiéis ao Senhor, disciplinados no viver, sabendo como lidar com as pessoas, sabendo como falar com as pessoas lá fora,
sabendo como dizer não para o não, sim para o sim. Equilibrados. Nós estamos precisando disso hoje. Se Deus nos der um avivamento, você está preparado para ajudar os novos convertidos? Você está pronto para pegar umas crianças de Deus, os eleitos de Deus, criancinhas, para cuidar deles na igreja? Está pronto? Ou você falta na igreja, você não vem, então você não está pronto, queridos irmãos. Você deve estar ali pronto, soldados no combate ali, pronto, estou aqui. Como aquele Itaí falou para Davi, onde o Senhor estiver, eu estarei, seja para viver ou seja para morrer. É assim que nós devemos estar, queridos irmãos, prontos para a batalha. Quando vier pessoas que Deus vai mandar, Ele manda para pessoas, os crentes mais velhos, cuidar deles. Então nós precisamos de homens e mulheres assim. E o próprio tempo hoje, irmãos, eu já falei para os irmãos, o tempo hoje evoca homens e mulheres consagrados para ajudar nossos jovens, adolescentes. Tem muitos jovens recém-casados, não sabem como viver, não sabem. Está faltando de pessoas adultas, fiéis ao Senhor, que sabem como aconselhar. Outro detalhe, ele faz isso mostrando que não há outro amigo igual a ele. Não tem. Vocês não têm outro amigo, nem parente, nem o esposo, nem a esposa. Não existe um amigo igual a Jesus. Nós cantamos aquele hino hoje. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Outro não há que minha alma salve. Lembra? Então, irmãos, você não vai confiar nesse amigo invisível? Vai chegar o momento da minha morte. Vai chegar o momento da sua morte. E você vai ver como isso é realidade. Quando você está no hospital e não tem ninguém, os médicos dizem, acabou, vai chegar a hora. E você vai precisar do amigo invisível. Ele é o seu amigo. Então, queridos, amem a Cristo. Amem aquele que te amou. E deixa eu falar um pouco sobre aquele versículo. Se alguém não ama somente a Cristo, é o quê? Anátema. Aquela palavra amor não é ágape, é filos. Nós nunca podemos amar Cristo com ágape. Só filos. Porque é aquele amor de uma esposa para com o marido. A Bíblia nunca ordena as mulheres amar os maridos. Nunca. A Bíblia ordena os homens a amar a sua esposa. Tá vendo? Mas fala lá em Tito, para as mulheres mais velhas, mais idosas, ensinar as mulheres mais novas como amar. Eu uso a palavra filos, o verbo ali. É aquele amor de respeito, de sentimento, de apreciação, porque ele, Jesus, que nos amou primeiro. Ok? Deixa eu ver o tempo aqui, queridos irmãos. Dá tempo passar? Deixa eu ver. Dá. Eu vou passar rapidamente esse terceiro ponto aqui, por causa do nosso tempo. A consciência. Eu falei para os irmãos da consciência da presença do Senhor, na frase, estou contigo. A consciência do amor do Senhor, tu me seguras pela mão. A consciência da liderança do Senhor, tu me guias pelo teu conselho. Vamos lá. Que fantástico, irmãos. Eu pulei aqui, irmãos. Eu pulei do segundo para o terceiro. Mas vou voltar um pouquinho aqui do segundo para explicar para os irmãos que me seguras pela mão. O Senhor sabe que eu não sei andar sozinho. Eu não sei. Então, a ideia desse cuidado é devido à condição perigosa deste mundo. O mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo só tem aflição. Estamos vendo guerras, bomba atômica que pode ser acionada. Se nós não olharmos para o trono de glória, nós ficamos com medo. Tem muita gente com problemas nos hospitais, problemas de psiquiatria, porque não compreende a verdade de Deus. Há um Deus que reina.
Ele não prometeu que vai dar um mundo melhor para nós. No mundo tereis aflições. Vamos passar. Olha o caminho que Deus escolheu para passar com Israel. Ele não escolheu um caminho fácil, não. Passou pelo meio do mar. E Deus abriu o mar. E o povo passou com a terra, com poeira nos pés. Já imaginou? Depois enfrentou o quê? O deserto, por 40 anos, até chegar na terra prometida. Ah, queridos, que amigo nós temos, né? Esse amigo. E eu teria que falar, irmãos, eu vou deixar isso aqui, eu vou falar rapidamente do quarto. Consciência de algo infinitamente melhor. O que é que ele diz no texto? Tu me guias com teu conselho, versículo 24. E depois faz o quê? Me joga ao léu? Não. Me recebes? Na glória. Vamos ver isso aqui, rapidamente. O que aconteceu aqui? De repente tudo mudou. Tudo mudou. Sumiu o mundanismo, sumiu a confiança no homem, sumiu a carnalidade e a visão de fé apareceu. O justo viverá da fé. Está vendo, irmãos? Quando nós estribamos nossos pés na rocha da palavra, então não temos que temer. Venha o que vier. Eu sei que tu vais me segurar pela minha mão direita, conduzir minha vida aqui e me recebes na glória. Olha que Deus que é um guia e um anfitrião ao mesmo tempo. Irmãos, a fé vê Deus como Ele é, como a glória, a razão de tudo, que fomos comprados por Ele e para Ele. Ele tem interesse em mim? Eu, Davi, um pobrezinho, um verme, ignorante, ele tem interesse em mim? Sim. Eu até citei para o irmão Carlos. Ele nos amou com amor eterno. Não tem diferença, não. Ele não ama mais um crente do que outro. Todos são iguais em Cristo. Aquele irmãozinho pobre, que necessitado, o Senhor ama? Ama. Ele segura pela mão. Então, queridos irmãos, veja, Ele nos comprou. Ele não vai ter cuidado dessa joia que é dele agora. Comprou para ser dele para sempre. Ele ama mesmo. Ele não descuida nenhum momento das suas ovelhas. Vamos lá. Deixa eu apertar aqui para ver. Sumiu aqui. Ok. Veja bem, irmãos. Ele lá. Ficou um pouco difícil aqui para mim. 2, 3, 4. Ok, rapidamente aqui. Ele passou pela experiência dramática das tentadoras ofertas de Satanás. E a morte será a experiência mais dramática do que muitos, o mundo tudo, de que o mundo tudo no mundo tudo é enganador. Os irmãos podem ver os homens que estão ricos aí e gozando da vida, todo mundo em festa, e como o mundo hoje é. Vai acabar, irmãos. Vai acabar com a morte. Tudo é findado pela morte. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, quando nós somos entregues à morte, o que ele faz? Ele vai me receber lá na glória. Os santos são recebidos na glória e não nesta vanglória terrena, porque o melhor deste mundo é veneno. Então, queridos, espere, vocês não chegaram à formatura ainda. Vocês estão passando pelo teste. Está vendo? Ele está nos preparando para a glória eterna. A compra na cruz foi para isto, para preparar um povo para si, a igreja amada. Então você faz parte dessa igreja gloriosa. Ele está preparando você. E lá no céu não vai ter mais nada do que você tem aqui. Nada. Lá é glória. E glória é eterna. É para sempre. Então tudo que você vê aqui, tão desprezível para
neste mundo porque o mundo é do diabo, você não vai ter mais. Vai passar o rio da morte. E nós veremos o nosso anfitrião. Está vendo? Passou tudo. Lembra quando ele recebeu Estevão? Ele levantou. Aquele é o único texto que fala que Jesus ficou em pé depois que ele subiu para o céu. Porque ele está sentado. Nós cantamos aquele hino. Ele está sentado intercedendo por nós. Um sumo sacerdote assentado. Você não vê isso no Velho Testamento. Mas ali ele fica em pé para receber Estevão, que estava morrendo. Quando ele falou, Senhor, recebe meu espírito. E o filho estava ali para estender a mão. Pode ver, acabou o labutar. Sumiu a dor. Acabou tudo. Vamos vir para cá. Entra no meu reino. Que glória eterna. Não vale a pena servir o Senhor. Não vale. Porque nós não podemos agora, sentados mesmo, abaixar nossas cabeças e falar, pode fazer isso agora, irmão. Senhor, eu sou teu. A compra foi feita. E eu quero ser teu. Por favor, me ajude a viver por ti e para ti. Cada momento. Crendo no que está escrito. Nunca duvidar desse amor tão glorioso teu. Que veio por mim e para mim. Que preciosidade de notícia. Então, queridos irmãos, que seja assim nas nossas vidas, nessa passagem tão clara, tão maravilhosa do Salmo 73. Deus aplique a sua palavra em nossos corações.